a Universidade de Lisboa em torno de um inquérito que pudemos realizar com a parceria do Sindicato de Jornalistas e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Como se recordarão, portanto, este tema não é completamente novo. Nós, os primeiros resultados anunciámos nos encontros da Lusa e anunciámos nessa altura também porque dentro da agenda das negociações do Sindicato de Jornalistas com o Governo sobre o problema dos média e do jornalismo, portanto, havia também interesse em ter esses dados disponibilizados. Nós disponibilizamos, digamos, os resultados preliminares e, de acordo com o programa, fizemos também fizemos a divulgação dos dados totais no final de agosto, conforme estava previsto. Obviamente, no final de julho. Obviamente, em conversas com o sindicato e com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, portanto, nós verificámos que em agosto, se calhar, não seria muito oportuno fazer esta apresentação e, portanto, a nossa melhor opinião foi que o fizéssemos agora e estamos aqui todos para concretizar este momento, que, no fundo, é o culminar desta parceria entre as universidades. Nós, entretanto, criamos uma organização chamada Rede Interuniversitária de Estudos sobre Jornalistas, que vamos dar sequência. Portanto, este é o culminar deste trabalho. Esperamos desenvolver outros projetos proximamente e, portanto, dito isto, gostaria de passar a apresentar, portanto, as pessoas que nós vamos ter aqui hoje para discussão, o que não impede, obviamente, também todos nós intervenientes nesta sessão. Portanto, a Madalena Oliveira, da Universidade do Minho, vai apresentar, fazer uma síntese dos resultados, cerca de 15 minutos. Depois teremos a Nete e a Sofia Branco, que irão fazer também uma intervenção sobre os resultados do inquérito, mas enquadrando isto, obviamente, no tema específico da nossa conferência. Abriremos um espaço para debate e depois teremos o Joaquim Fidalgo e o Filipe Lamelas para fazer também alguns comentários finais. Dito isto, eu devo dizer que estou a fazer a gestão desta sessão. Eu nunca fui muito bom para gerir tempos, mas farei o meu melhor e daria a palavra à Madalena Oliveira. Muito obrigada, boa tarde. Penso que já estarão a visualizar o PowerPoint que estou a partilhar para tentar abreviar o mais possível esta apresentação. Gostaria também de assinalar que estamos a gravar. Não sei se haveria algum constrangimento relativamente a isso, mas parece que é também vontade do sindicato depois fazer alguma partilha desta gravação, pelo que alguém estava a anotar no bate-papo. Bom, eu gostaria, antes de mais, de saudar os participantes desta sessão e de agradecer a iniciativa do Sindicato de Jornalistas, que se apresenta como uma oportunidade para refletirmos, ou talvez o tempo não permita que reflitamos tudo aqui, mas para lançarmos a reflexão sobre as condições de trabalho de uma atividade cuja relevância social será, penso que todos concordarão, indiscutível. Eu posso já poupar as palavras iniciais de apresentação do estudo, porque o professor Carlos Camprês fez o favor de ir adiantando alguma desta informação. Este estudo foi, de facto, realizado por investigadores de 3 universidades, do Minho, de Coimbra e da Universidade de Lisboa, em parceria com a Comissão da Carteira Profissional, o Sindicato de Jornalistas e a SOPCOM, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. A apresentação que hoje fazemos dos resultados fecha de algum modo esta parceria inicial com estas instituições, mas não encerra necessariamente o assunto, porque é bem mais complexo do que o que os resultados aparentemente poderão mostrar. Desde logo, também por isso, lançamos esta apresentação sob a forma de uma pergunta
pergunta, uma profissão em risco. É de facto essa a preocupação que temos. Quando nos lançámos para este estudo, tínhamos como objetivos conhecer tendências acerca das condições profissionais dos jornalistas na primavera de 2020. Quisemos também analisar os efeitos da declaração do estado de emergência no emprego dos jornalistas, reunir informação sobre as percepções dos próprios jornalistas acerca dos média e da sua profissão durante o período antes e depois da declaração do estado de emergência, e compilar alguns dados relevantes para instruir eventuais políticas e estratégias públicas de intervenção em matérias de natureza laboral e na promoção de informação de qualidade. O que é que fizemos então? Fizemos um inquérito por questionário que foi enviado por e-mail a todos os jornalistas registados na Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, portanto a todos os profissionais com um título de jornalista ou de colaborador. Este inquérito esteve disponível entre os dias 22 de maio e 8 de junho de 2020 e foi, portanto, como digo, respondido online. Neste inquérito nós procuramos concentrar as perguntas essencialmente em 4 problemáticas específicas: na questão da situação laboral, nas rotinas de trabalho e nas expectativas relativamente ao futuro e também a questões deontológicas, portanto, dizendo respeito a questões deontológicas. A amostra que resultou deste estudo representa 13,3% do total de jornalistas registados na Comissão da Carteira Profissional, que são, ou eram, em maio, 6.678 jornalistas. Portanto, aqueles que responderam ao nosso questionário somam 890 respondentes, cuja média de idade é de 47 anos. Colhemos respostas de 567 jornalistas homens e de 323 mulheres, o que corresponde quase exatamente à distribuição do universo de jornalistas registados na Comissão da Carteira Profissional. Não vos darei os dados todos desta ficha técnica, mas gostaria também de assinalar que nesta amostra 79% dos respondentes são titulares de carteira profissional de jornalista, os restantes são titulares de outros títulos que não propriamente a carteira profissional de jornalista, como colaboradores de imprensa regional, por exemplo. 43% trabalham em órgãos de imprensa escrita, sendo o órgão onde se registra mais ocupação de jornalistas nesta amostra, e 67% revela ter formação superior, licenciatura, mestrado, alguma pós-graduação ou mesmo doutoramento. Em termos de resultados, o que é que nós encontramos? No que diz respeito à situação laboral, eu vou fazer esta apresentação seguindo precisamente os eixos em que organizamos as questões. Percebemos que 77,4% dos jornalistas que responderam exercem o jornalismo como atividade principal, sendo que 12,4% têm o jornalismo como atividade secundária, ou seja, como uma atividade complementar de outra qualquer atividade profissional, nomeadamente a docência, que penso que é uma das situações também relativamente recorrentes. 3,1% desta amostra diz respeito a jornalistas desempregados, 3,9% a jornalistas reformados e 3,1% a jornalistas que, tendo o título, exercem, no entanto, outra atividade profissional. Portanto, do conjunto dos 890 jornalistas que responderam, 799 são os que exercem efetivamente a profissão como atividade profissional, como atividade principal ou secundária, ou seja, há cerca de 89 ou 90 jornalistas que, apesar de terem o título, não estão a exercer e, portanto, não responderam a uma boa parte do questionário, porque as questões diziam respeito essencialmente àqueles que naquele momento estavam com atividade ou fariam parte da população ativa neste setor. Nestes 799 jornalistas, verificámos que 47% oferem um salário inferior a 900 euros, portanto quase metade dos jornalistas que trabalham em Portugal ganha menos de 900 euros, 24% trabalham num regime de prestação de serviços. De entre os que trabalham com contratos a termo certo, 60,7% são jornalistas com 41 ou mais anos,
e nos que prestam serviço, portanto, trabalham, por exemplo, a Recibo Verde ou num sistema de avança, 69,7% também são jornalistas com 41 ou mais anos, ou seja, estas situações de alguma incerteza relativamente ao termo de contrato já não dizem respeito apenas aos mais jovens, portanto, parece-nos que a precariedade ou a instabilidade da situação profissional deixou de ser um problema dos mais jovens ou até mesmo dos que têm menos instrução, porque também encontramos vários jornalistas, muitos jornalistas com formação superior nestas situações de contratos a termo certo ou de prestação de serviços. Uma informação que pode ser particularmente interessante no âmbito deste webinar, organizado pelo Sindicato de Jornalistas, tem a ver com a filiação no próprio sindicato. E nesta amostra nós percebemos que apenas 22,8% dos jornalistas são filiados no sindicato. O sindicato terá números sobre o universo, certamente, e este dado não será propriamente novidade. O que é talvez mais significativo é que 40% dizem que não pertencem nem pretendem pertencer ao sindicato, sendo que 18,4% já foram sindicalizados e apenas 18,2% ponderam sindicalizar-se. Portanto, este pode ser um dado interessante para o sindicato. O que nós procuramos fazer com este inquérito foi perceber o que é que ocorreu com a declaração do estado de emergência, que impacto é que isso pode ter tido na situação profissional dos jornalistas. Na altura em que tratámos os dados, é natural que a situação se tenha alterado um pouco desde o final de junho até esta altura, porque eventualmente outras empresas terão recorrido ao layoff, mas até àquela altura havia 11,1% dos jornalistas que tinham passado pela experiência de layoff, ou estavam em experiência de layoff, 3% tinham visto ser cessada a sua colaboração com os órgãos para os quais trabalhavam, apenas 1% passou por situações de despedimento coletivo ou individual, embora aquele momento ainda fosse talvez precoce para avaliar exatamente o impacto em termos de emprego no conjunto desta situação de crise sanitária, mas é significativo que já naquela altura, portanto ainda nos primeiros meses da pandemia e portanto por efeito do estado de emergência, é já significativo que um quarto dos jornalistas tenha declarado ter perdido rendimentos, rendimento bruto mensal, ou diretamente, portanto pessoalmente, ou no conjunto do seu agregado familiar. Estes 25,6% corresponde a 205 jornalistas, creio, se não me falha a memória do número exato. E 3,6% diz ter recorrido a subsídios ou apoio especial durante este período de especiais dificuldades de atividade. Em termos de rotinas, percebemos que a Covid-19 foi um tema quase absoluto da agenda mediática, o que não será novidade, todos nós certamente intuímos isso pela experiência de consumidores de notícias. Percebemos que o teletrabalho foi a modalidade de trabalho mais frequente para o conjunto dos jornalistas, apenas 17,6% dos jornalistas se mantiveram nas redações, sendo que é nos meios rádio e televisão que mais se trabalhou nas redações e menos em regime de teletrabalho. Os efeitos que percebemos através das questões que direcionámos neste questionário relativamente a esta experiência de teletrabalho é que se terá feito menos reportagem e que os jornalistas se viram de algum modo forçados a adotar meios tecnológicos complementares para contactar com fontes e desenvolver o seu trabalho, o que na verdade não foi visto de forma totalmente negativa. Em alguns casos houve até uma percepção positiva ou benéfica da adoção destas metodologias para contacto com fontes, imagino pela agilidade que permitiram também para o trabalho dos jornalistas. 29% dos jornalistas disseram ter trabalhado exclusivamente sobre a Covid-19. Estamos a falar especificamente do período das 6 semanas do estado de emergência, ou seja, uma grande maioria trabalhou sobre Covid-19 necessariamente, apenas 4,4% não trataram temas relacionados com a Covid, eventualmente estes 4,4% já terão feito algum trabalho sobre esta matéria. Como eu dizia há pouco, a rádio e a televisão foram os meios onde os jornalistas mais trabalharam na redação,
apenas 24,6% dos jornalistas mantiveram contactos profissionais com outros jornalistas de forma regular ou diária, o que significa, é o que nós também intuímos destes resultados, que o teletrabalho teve um impacto também nas relações ou na interação que os jornalistas têm entre si, porque terão estado em contacto menos frequente uns com os outros. No que diz respeito às expectativas, percebemos que quintuplicou o número de profissionais para quem seria provável ou muito provável perder o trabalho de jornalista a curto prazo. Foi, de facto, muito significativa a mudança de percepção relativamente à possibilidade de perda de trabalho a curto prazo. 63,2% dos jornalistas passaram mesmo a achar nada provável também a possibilidade de encontrar um novo emprego no jornalismo se estivessem desempregados. Neste universo de pessoas, de jornalistas que acham pouco provável encontrar um novo emprego no jornalismo, encontram-se sobretudo jornalistas da imprensa, são mais de metade dos que assinalam esta opção, dos médias regionais e dos que têm contratos a termo certo ou prestação de serviços. Portanto, os médias regionais e a imprensa aqui representaram um setor eventualmente mais preocupante e, sem grande espanto, imagino, as situações de contrato mais finito, também aqui, ou de prestações mais irregulares, também aqui a ditar um bocadinho o comportamento das expectativas. Ainda no campo das expectativas, percebemos que 3 quartos dos jornalistas passaram a achar pouco ou nada provável progredir na carreira, sobretudo os mais jovens e, de novo, os que trabalham na imprensa, portanto, a ideia de carreira também parece estar um pouco comprometida a partir do estado de emergência. Tornou-se, por outro lado, provável ou muito provável abandonar a profissão para 14,3% dos jornalistas. Antes da declaração do estado de emergência eram apenas 3,5% os que achavam provável ou muito provável vir a abandonar a profissão. Também aqui fizemos alguns cruzamentos com variáveis e verificámos que é nos estagiários e nos prestadores de serviços que mais aumenta esta percentagem, ou seja, mais aumenta esta ideia de probabilidade de abandonar a profissão a curto prazo. No campo da deontologia, registramos que mais de metade dos jornalistas, sobretudo os mais jovens, considera que a cobertura jornalística neste período levantou questões éticas. Para 80% dos jornalistas, a questão dos jornalistas que entendem haver problemas éticos decorrentes deste período, para 80% a questão do rigor, que foi especificado no inquérito como rejeição do sensacionalismo, distinção entre factos e opinião, repúdio da censura, denúncia de condutas que atentem contra a liberdade de expressão e o direito de informar. Portanto, este campo do rigor foi assinalado por 80%, o que foi um resultado surpreendente para esta equipa de investigação. E 47% dos jornalistas também assinalou como eventualmente problemática ou questionável, do ponto de vista ético e deontológico, a questão do contacto com as fontes de informação. Ainda neste campo, colocámos uma questão sobre os conteúdos patrocinados, quisemos saber se durante o estado de emergência teria aumentado a realização de trabalhos a este título de conteúdos patrocinados. 90% dos jornalistas negaram que lhes tenha sido pedido trabalho deste tipo e, portanto, nos que admitiram ter feito algum trabalho deste tipo durante este período, os estagiários e os que ganham entre 635 e 900 euros são os que mais admitem, em algum momento, ter feito trabalho de conteúdo, portanto, ter produzido um conteúdo patrocinado. E a maioria dos que fizeram isto durante o estado de emergência já o tinha feito antes da declaração do estado de emergência, portanto não é propriamente uma prática que nos tenha parecido nova nestas semanas. Finalmente, correndo para cumprir os 15 minutos, vou em 14. Tendências, para não falar propriamente em conclusões, porque achamos que as conclusões ainda precisarão de mais tempo para serem processadas e este período foi curto e só permitirá falar de tendências. Parece-nos que estes dados revelam uma tendência para maior precariedade, claramente para a adoção do teletrabalho com mais frequência, para uma menor interação, não com, mas entre os jornalistas, com outros jornalistas, exato, para uma perda do espaço de
reportagem, uma perda de expectativas relativamente ao futuro e um aumento com preocupações deontológicas. Em termos genéricos e muito corridamente, é isto que nós apresentamos no relatório que divulgámos no início de agosto e que vamos certamente continuar a aprofundar em estudos próximos, porque vamos, no âmbito desta rede interuniversitária de estudos sobre os jornalistas, continuar a trabalhar sobre esta matéria. Em nome de toda a equipa, penso que alguns colegas estarão aqui presentes, em nome de toda a equipa que no meio, Carlos Camponês, João Miranda, Joaquim Fidalgo, Paulo Martins, José Luís Garcia, José Nuno Matos e Pedro Alcântara. Muito obrigada a todos. Muito obrigado também, Madalena, pela clareza e pela síntese e pelo rigor desta apresentação. O programa diz-nos que vai ser a Leonete Botelho fazer a primeira intervenção e, por isso, passar-lhe a palavra, Leonete. Pronto, então vou pôr aqui os 5 minutos a apresentação da Leonete, mas quer dizer, diria que no contexto em que estamos seria quase escandaloso fazê-lo, portanto, tendo em conta as suas responsabilidades na Comissão da Carteira, mas pronto. Sou jornalista, olá. Então, antes de mais, como já vos disse antes de começarmos aqui em Rede Aberta, obrigada pelo trabalho, que é muito valioso, tem muitas pistas para nós trabalharmos, todos nós jornalistas e também, em particular, na Comissão da Carteira. Gostaria de enaltecer a criação da Rede Interuniversitária sobre Estudos Jornalistas. Tem aqui uns clientes, portanto, havemos de tentar desenvolver alguns dos tópicos que estão aqui e outros. Antes de mais, como jornalista, já disse aqui no webinar em que foram apresentados os dados preliminares deste estudo, como jornalista, e já disse também internamente no local de trabalho, há aqui duas grandes questões que ficaram do estado de emergência e que vão continuar com o teletrabalho e a afirmação do teletrabalho. Uma grande questão que eu acho que é bastante castradora em termos de imaginação criativa é a falta de ambiente de redação. Aquele clima de caos, brainstorming, de informal, sobre os temas do dia, sobre uma notícia, todo aquele clima se tem perdido bastante. Já também disse que, e vocês também mostram neste estudo, que o jornalismo se tornou mais concentrado e mais hierarquizado. Portanto, há uma perda dessa fonte criadora de ideias que eu aprendi no público, com o Joaquim Fidalgo, por exemplo, está aqui, tínhamos toda a gente ia às reuniões da manhã e discutíamos tudo, portanto, tudo isso foi perdendo ao longo do tempo. Esta foi uma machadada muito complicada e que nós podemos contornar em teletrabalho, criando dentro dos órgãos, acho eu, foi isso que eu disse, dentro do meu, não precisamos estar na redação como potencial foco de infecções, mas existem estas plataformas e nós devemos multiplicar o número de contactos mais ou menos informais ou reuniões com alguma regularidade para permitir que esse caos criativo de uma redação, desse pequeno clima se mantenha alguma coisa. A outra, que me parece mais, não sei se é mais, sem menos, também bastante complicada, é de facto aquilo que o vosso trabalho também comprova, que é a falta de reportagem, não só de reportagem no sentido de estilo jornalístico, a falta de contacto, de ida ao local, de questionamento direto e a reprodução de um jornalismo em segunda mão, que é a partir das televisões e das rádios e das agências, fazer-se, e com depois algum contacto por telefone, pronto, uma coisa à distância, fazer-se uma peça. Portanto, isto perde, nós corremos o risco de perder o necessário e o fundamental no mundo plural do jornalismo, que é a diversificação de pontos de vista, a diversificação das questões que colocamos às nossas fontes, que colocamos nas conferências de imprensa, a diversificação de ângulos de visão, que é fundamental para a democracia. Portanto,
corremos o risco de estarmos a reproduzir-nos todos muito a nós próprios e, portanto, temos que ter consciência dos riscos para podermos adotar estratégias para os combater. Portanto, isto eu acho que na prática, se nós tivermos esta consciência destes dois perigos, podemos tentar encontrar, cada um de nós, na sua vida real, algumas formas de combater. No campo, depois do estudo, que diz particularmente respeito à Comissão da Carteira, e vamos ver como é que estamos de tempo, não consigo, isto não está a funcionar, vais ter que ser tu a dizer-me, Carlos, por favor. No campo do capítulo da deontologia, para o qual nós contribuímos com as nossas preocupações, no sentido de elaborar este questionário também, penso que a Madalena já disse que surpreendeu toda a equipa. A mim também me surpreendeu a quantidade de pessoas que se mostra preocupada, mas surpreendeu-me de uma forma positiva, porque se as pessoas estão preocupadas é porque têm a noção de que há problemas, não é? E, portanto, têm a noção de que é preciso cumprir alguns princípios éticos básicos da profissão e que estão preocupadas com isso. Portanto, surpreendeu-me sim, mas surpreendeu-me com esta nota positiva de que há essa consciência. Claro que depois, a leitura mais fina do estudo, que a Madalena não teve tempo para falar, mas em relação a isso, mostra que a maior parte dos jornalistas que se mostram preocupados ou são os mais jovens, ou são os mais velhos, a maior parte são mesmo os mais jovens, também os mais velhos e também, curiosamente, os mais bem pagos, não é? A partir dos 2.000 euros as pessoas parecem estar mais preocupadas. Eu penso que isto também também sou um bocadinho otimista, não sei se irritante às vezes, mas tem aqui um ponto positivo que é os nossos jovens estão a sair mais bem preparados, a entrar na profissão mais bem preparados do ponto de vista ético e deontológico, portanto é um ponto positivo. Depois há vários outros, mas eu, em termos de leitura fina, gostava de realçar aqui alguns aspectos. Aquilo que destes quase 57% de pessoas, de inquiridos, que respondeu que está preocupado ou que denotou um aumento uma deterioração dos valores éticos. Aquilo que esses quase 57% apontaram mais foi para, como já disse a Madalena, para o rigor, não é? 80% dos respondentes do sim está preocupado com o rigor, e o rigor que nos surge aqui diz respeito, em particular, à rejeição do sensacionalismo, à distinção entre factos e opiniões, ao repúdio da censura e às condutas suscetíveis de atentarem contra a liberdade de expressão e o direito de informar. Aqui isto vem ao encontro de uma preocupação da CCPJ importante, e que é, em termos do estatuto de jornalista, o rigor e estes deveres em que se consubstanciam estão plasmados no número 1 do artigo 14 do Estatuto de Jornalista, para o qual não há uma tutela clara, dizendo de outra forma, aquilo que compete especificamente à Comissão da Carteira tratar são os deveres que estão no número 2 desse artigo 14, não é? Que não são estes, são coisas mais específicas, mais concretas, estas do rigor, da rejeição do sensacionalismo, do repúdio da censura. Tudo isto está, digamos assim, num limbo de sancionatório, não gosto muito da palavra, mas para vocês perceberem, quer dizer... Se puderes fechar, por favor, já estamos um bocado para lá. Ok, pronto. Muito bem, então só para resumir. Então, esta é mas eu gostava de deixar este aspecto claro, que é um aspecto que nós estamos a trabalhar, já vem, aliás, Paulo Martins, como sabe, da comissão anterior, esta preocupação. Só para acabar, então, gostava só de focar que, apesar destes 90% de jornalistas que dizem nunca ter sido contactados para fazer conteúdos patrocinados, apesar disso, que é muito bom, há, no entanto, mais de 17%, sobretudo entre os mais jovens, como disse a Madalena, que foram já pedidos, são os mais jovens, os mais mal pagos
e em alguns casos, portanto é 1 em cada 6 desses mais jovens, são 17%, já foi contactado para fazer conteúdos patrocinados, e isto é complicado. E algumas vezes, como o estudo mostra, sem que lhes seja informado que aquele tipo de peça que lhe é pedida vai consubstanciar um conteúdo patrocinado. Portanto, esta clareza mostra-nos que há alguns riscos que temos de estar atentos. Obrigada e peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo. Muito obrigado. Passaria a palavra à minha presidente, porque eu sou dos que vai pagando as cotas aos jornalistas, à Sofia Franco. Força. Eu encontro-me no nosso sindicato, na sede do nosso sindicato em Lisboa. Queria, antes de mais, saudar todos aqueles que estão a participar neste debate, nesta conversa. Saudar também os parceiros desta iniciativa, que veio em tempo muito, muito oportuno. E vou aqui deixar só assim algumas linhas gerais para depois abrir ao debate, que eu acho que era interessante aproveitarmos esta participação muito significativa para ouvir quem está a acompanhar também. Em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar aqui a questão de que o teletrabalho é trabalho. Isto é um sindicato e de modo que isso parece-nos extremamente relevante, pode parecer uma coisa de lá para Alice, mas não me parece que na prática esteja a ser tratado exatamente da mesma forma. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que a questão do teletrabalho tem sido acompanhada por uma série de atropelos à boleia de que temos que estar em teletrabalho e, portanto, isso é obviamente uma preocupação a que temos que estar atentos. Isto não quer de todo dizer que nem eu nem as pessoas que estão na direção do Sindicato de Jornalistas tenhamos algo contra o teletrabalho só porque é teletrabalho, muito ao contrário. Aliás, temos que analisar as vantagens que o teletrabalho também veio trazer. E eu até posso, por exemplo, assinalar que no caso da Agência Luz, onde eu trabalho, houve, enfim, um pedido do Conselho de Redação para as pessoas se manifestarem em relação às vantagens e desvantagens, e há inúmeras vantagens que foram assinaladas pelas pessoas, desde logo uma maior facilidade entre a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, a história das viagens não serem tão compridas, enfim, tudo isso, as deslocações casa-trabalho. E, portanto, não há aqui nada assim a priori que diga somos completamente contra o teletrabalho, somos a favor de um teletrabalho com direitos, tais como os do trabalho normal, digamos assim, entre aspas, do trabalho mais tradicional. Parece-nos óbvio que o teletrabalho veio para ficar, o estudo também demonstra isso, e parece-nos também óbvio que esta pandemia teve um efeito de agravamento da fragilidade de um setor que já era frágil. Não foi a pandemia que causou aqui uma série de situações, ela veio de facto agravar e acelerar, se quisermos, algo que já lá estava e que já vinha a preocupar os sindicatos jornalistas e muitas os outros parceiros, com certeza, deste estudo e provavelmente muitas das pessoas que aqui estão a participar. E, portanto, é um setor que requer uma atenção especial nesta altura, e o que nós temos vindo a sublinhar todo este tempo é que desde março, que é provavelmente o único setor da sociedade democrática portuguesa que não tem uma única medida de emergência efetiva, aprovada pelo governo. Portanto, a cultura, que é a tutela dos média, tem várias medidas para outras áreas, os média não têm nenhuma. Aquela questão dos milhões da publicidade institucional era algo que já estava previsto e apenas foi antecipado, e, portanto, medida urgente relacionada com o efeito devastador que esta pandemia teve no setor, zero. E isso acho que é bom que tenhamos todos noção disto enquanto cidadãos, desde logo. Depois, o estudo revela uma precariedade em aumento, que também já era uma realidade, ou seja, o inquérito que foi feito para o 4º Congresso dos Jornalistas já demonstrava que 1/3 dos jornalistas em Portugal não tinha vínculo, e portanto este estudo vem confirmar essa tendência crescente, com a particularidade muito, muito importante de sublinhar de forma muito explícita que não tem a ver com a idade, porque eu acho que até aqui ainda anda muita gente a pensar que isso é uma característica dos jovens, e quando na verdade este estudo demonstra isso de forma muito clara, é que ela é transversal. A precariedade laboral afeta todos de uma forma muito, muito transversal e deve de facto preocupar-nos.
Entretanto, gostava também de sublinhar que me parece muito importante de discutir nesta fase em que o teletrabalho de facto se instalou no jornalismo, de uma forma mais, de facto, muito diferente, não é? De uma forma muito mais disseminada. Há uma invasão da esfera privada, ou seja, do trabalho em relação à esfera privada. E essa, eu acho que nós temos que conversar sobre ela, porque o direito a desligar não morreu com o teletrabalho. O direito a desligar mantém-se. E no teletrabalho, e isto nós temos ouvido de várias pessoas, é muito mais difícil desligar. Enfim, de todos os lados, das chefias que pedem trabalho, dos trabalhadores que recebem os pedidos, portanto, de tudo isto o direito a desligar é muito complexo e há de facto uma invasão da esfera privada que a meu ver, e agora em termos quase pessoais, não é nada saudável. Eu não vejo nada de saudável nisto, acho que as coisas devem continuar, apesar de estarem agora muito misturadas em termos de espaço físico, provavelmente, devem continuar a ter uma separação e haver um tempo para uma coisa e um outro tempo que é para fazer o que quer que nos apeteça fazer, enquanto pessoas que são trabalhadores, mas também são outras coisas na vida, não é? E, portanto, para rematar também, para não passar aqui muito tempo, há de facto a preocupação também em relação à organização coletiva do jornalismo. Que impacto tem o teletrabalho nessa organização coletiva, na participação coletiva? Eu encaro a profissão também um pouco, enfim, como a Leonete estava a dizer, acho que a redação é um sítio importante, sem dúvida. Eu só gostava era de assinalar o seguinte, este problema já existia também. O jornalismo já, não é de agora, que é mais individual e menos coletivo. Isso vê-se, aliás, desde logo pela participação dos jornalistas em estruturas como conselhos de redação, comissões de trabalhadores, na disponibilidade que os jornalistas têm para ser delegados sindicais, para se sindicalizarem, e o estudo tem dados sobre isso que eu acho que são muito importantes e que os sindicatos jornalistas, obviamente, analisará com maior atenção, mas, portanto, isto já era algo, não podemos achar que isso existia da mesma forma como quando eu comecei a trabalhar nos anos 2000. Eu, de facto, entrei numa redação e que a primeira pergunta que me fizeram foi se eu já me tinha sindicalizado e, além do mais, como é óbvio, já tinha. E, portanto, duas coisas que se calhar hoje não são nada óbvias para alguém que está a começar uma profissão, mas perguntaram isso e houve, de facto, todo um acompanhamento de jornalistas mais experientes e séniores em relação às novas, a quem entrava de novo, que eu vejo acontecer em muito poucas redações hoje. E os debates e tudo aquilo que obviamente é extremamente importante no jornalismo, deixaram também de ser na redação. A verdade, enfim, generalizando e havendo obviamente exceções, na verdade deixaram debates gerais, a sério, isto não é uma coisa que tenha acontecido assim tantas vezes como isso nos últimos tempos. Portanto, agora, em resumo, obviamente que o teletrabalho não deve ser, a meu ver, em relação ao jornalismo, a regra, pode ser a regra, mas não a regra que não contemple exceções, ou seja, haver pelo menos X horas ou X momentos em que haja de facto um outro tipo de convívio num espaço de redação ou no que se entender, mas que seja um convívio pessoal, não é? Uma interação pessoal, enfim, debates, discussões que envolvam de facto as pessoas em presença. Isso parecer-nos-ia também algo que era de ficar o teletrabalho, e tudo indica que, ainda que a pandemia passe, o teletrabalho ficará de uma forma que não estava antes. Tem que se encontrar aqui um equilíbrio e o importante é que continuemos a estudar esta realidade e, sobretudo, a conversar sobre ela. Obrigada pela atenção. Tens que ligar o microfone, Carlos. Exatamente, obrigado pela tua moderação também. Vamos dar pelo menos aqui uns 10 minutos para algumas intervenções neste espaço de discussão que agora se abre. Está bem? Pedia que as pessoas se identificassem, sobretudo que fossem muito objetivos nas questões no que querem dizer. Portanto, pode ser? Posso, Carlos? Sim. Ok. Paulo Martins, boa tarde.
Eu só queria fazer duas observações. Uma é para desmentir eventuais insinuações de que este grupo de investigadores não é paritário, porque a intervenção da Madalena prova que ela vale por 3 ou 4 e, portanto, isso estabelece o equilíbrio que é necessário em termos de género neste grupo. A segunda é mais a sério, é porque a questão que a Leonete colocou é que, na minha opinião, vale a pena nós discutirmos, enfim, enquanto a Sofia trata do Pedro lá em casa, eu acho que a Leonete colocou uma questão que é muito importante, que é a necessidade de nós termos um efetivo quadro sancionatório neste domínio da ausência de rigor e na questão do sensacionalismo. Porque o Conselho Deontológico e, ou melhor, o Código Deontológico não são suficientes, têm outro tipo de sanção, uma sanção pública de denúncia também é válida, mas não é a mesma coisa, e eu acho que essa é uma matéria que creio que a Comissão da Carteira quererá recuperar nas suas propostas de revisão legislativa, porque não faz sentido considerar que há um conjunto de valores essenciais que não são sancionados e um conjunto de valores secundários que são sancionados. Isto é um disparate absoluto que está na lei. Pronto, não digo mais nada. Obrigado. Mais alguém queira tomar a palavra? Eu gostava, posso? Miguel, força. Boa tarde. Eu sou professor no ensino superior, no Politécnico de Viseu, e sou também ainda colaborador da TSF, embora só em grande reportagem de há um ano para cá. E eu, quando a Madalena disse que apenas 13,3% dos jornalistas que estavam registados na Comissão da Carteira Profissional responderam ao inquérito, lembrei-me logo que começa aqui o problema, né, entre todos nós, porque os jornalistas são extremamente pouco participativos neste tipo de situações. Gostamos todos muito de debater no corredor o mal que afeta toda a gente, quando nos encontramos no café, mas na hora de nos chegarmos à frente nós não o fazemos. Nós fazemos-lo pelos outros, pelas outras profissões, constantemente. Qual de nós já não esteve a fazer uma reportagem porque queremos dar voz a quem quer que o ordenado mínimo suba mais 20 ou 30 euros, quando nós estamos lá ao lado a ganhar 25 euros à peça, a recibo verde. Portanto, em condições laborais muito mais precárias, e a não termos a coragem de nos unirmos todos de uma vez para dar um pouco a volta aqui à situação. E isto leva-me ao segundo ponto, e aqui se calhar falando diretamente para a Leonete Botelho e para a Sofia Branco, que é a questão da academia. Cada vez nós temos menos, e eu vejo também que está aqui na tela a minha colega Joana Martins, e ela poderá também corroborar ou não aquilo que eu vou dizer, mas eu sinto que cada vez menos os alunos de comunicação social que nos aparecem à frente querem ir para jornalismo, porque eles sabem perfeitamente que é muito menos pago do que qualquer outro profissional de comunicação, que é muito menos regulado, e eles não conhecem de todo, quando nos aparecem à frente no primeiro ou no segundo ano de um curso superior, a existência da comissão da carteira profissional. Eles não sabem que um jornalista tem que ter uma carteira profissional, e eles não sabem que existe um sindicato. E, por acaso, vão tendo um ou outro professor que, na carolice, lhes vai dizendo que existem estas duas entidades e o que é que elas representam, o que é que elas fazem, mas eu não sei se não seria logo de começar na academia a trabalhar com aqueles que querem um dia mais tarde ser jornalistas, para que possam sair mais elucidados e chegar um bocadinho com mais força ao mercado de trabalho. Muito bem. Alguém quer... Posso? Sim. Sim. Bom, eu sou o José Luís Garcia. Força. Ficaste sem som, José Luís. O som está ativado, não está? Boa tarde. Eu quero deixar 4 notas. O retrato que foi traçado a partir dos dados do questionário, e embora o questionário só tenha, enfim, captado as representações de uma parte do universo, na verdade ele é extrapolável para o universo em certa medida, porque as características dos respondentes correspondem, em certa medida, às características do universo. Desse ponto de vista, os dados são realmente muito relevantes. E o que eles nos mostram é, para não repetir os dados, que estamos diante de uma profissão em perda na situação laboral, nos rendimentos, nas expectativas e a vários outros níveis. Ou seja, esta situação é uma situação que devia ser caracterizada como uma situação de depressão, e provavelmente de depressão profunda.
porque, para além dos rendimentos, para além do desemprego, para além da precariedade, etc., há uma ausência, não é, ao nível das expectativas, da possibilidade de reverter esta situação, que acresce algo ainda mais grave, é que os respondentes não veem no próprio sindicato, não é, uma alavanca para alterar esta situação. Quer dizer que estão numa espécie de situação de depressão profunda. Não veem sequer no sindicato a possibilidade de um antidepressivo, digamos assim. Em segundo lugar, como de alguma maneira parece-me que foi o que a Sofia Branco disse, e eu concordo bastante com essa ideia, a pandemia veio acelerar certas tendências. Não é? Ou seja, não é a pandemia que inaugura esta situação. A pandemia aparece a acelerar tendências que se vinham a desejar. E esse acelerador de tendências, não é, é particularmente grave, porque se a situação já vinha realmente de trás, em termos de precarização, em termos de condição laboral e de rendimentos, não é, como também não sabemos, portanto, quanto tempo temos mais nesta situação de exceção, não é, portanto, digamos que as expectativas não podem ser realmente extraordinárias. Em terceiro lugar, não é, o jornalismo não se define, ou não é definido, nem pelos média, nem pelo poder político, nem pelo poder económico. O jornalismo existe porque é uma atividade de tipo literário, ou intelectual ou do conhecimento necessária às sociedades com uma vivência democrática. Portanto, o jornalismo define-se deste modo. Ele não é substituível pela tecnologia, e não se está a encontrar, não se está a ver que outro ator profissional, que outro grupo profissional poderia ocupar, digamos assim, o lugar que o jornalismo tem na sociedade. Desse ponto de vista, eu só vejo uma saída para a situação. É necessário uma consciencialização por parte do conjunto da profissão e uma campanha sistemática também nos meios universitários e uma atenção séria ao Estado para o reconhecimento social que os jornalistas têm que ter e que o jornalismo tem que ter e merece ter. Sem esse reconhecimento social, esta situação dificilmente se alterará. Uma situação tão depressiva, se não é acompanhada por uma espécie de sobressalto social, sobressalto ético na sociedade, em prol do seu reconhecimento, significa mais ou menos o mesmo que, por exemplo, no âmbito sanitário, estivéssemos à espera que os feiticeiros pudessem ser uma boa opção para os médicos. Portanto, é isto que se joga hoje em dia na situação do jornalismo em Portugal. E não é por acaso que estas situações de deterioração da profissão acompanham também situações em muitos outros espaços do nosso mundo, não é? Com a deterioração, evidentemente, da democracia. Era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís Garcia. Para aqueles que não conhecem, será certamente uma das figuras que há mais tempo estuda o jornalismo em Portugal, desde os primeiros inquéritos de sindicato de jornalistas, com o professor também Paquete Oliveira, que já não está, infelizmente, entre nós. Não sei se há mais alguém que... Posso, Carlos? Sim, força, Posso. Uma das conclusões mais preocupantes, ou das tendências, uma vez que as conclusões vão chegar um bocadinho mais à frente, mais preocupantes deste inquérito para mim, é saber, na resposta à pergunta que até pode parecer provocatória, que futuro para a profissão, é saber quem é que vai desempenhar esta profissão no futuro. Porque o desencanto de quem trabalha na profissão e diz que não vê como vai desempenhar a profissão no futuro, que se ficar desempregado não tem como alternativa outro órgão de comunicação onde trabalhar, levanta-me a questão que é a formação de jornalistas, de que vocês são responsáveis, não é? Nas várias universidades. Estamos a formar jornalistas para que profissão?
Como é que se vai desempenhar esta profissão no futuro? É uma das perguntas, acho eu, centrais, ou seja, se vamos continuar a ter este nível de precariedade, quem é que vamos captar para o jornalismo? E o Miguel estava a dizer que muitos dos alunos nem sequer se querem aproximar do jornalismo, querem ser comunicadores, mas não jornalistas. Quem é que vamos captar e quem é que vai desempenhar esta profissão e de que forma? E se calhar em jeito de desafio, uma vez que estão aqui as várias organizações interessadas em que o jornalismo tenha futuro, nomeadamente as universidades que formam os novos profissionais que hão de trabalhar no futuro no setor, a Comissão da Carteira Profissional que fornece o título que dá luz verde a quem desempenha a profissão, e o Sindicato de Jornalistas que luta para dignificar, não é, o trabalho dos jornalistas. Se calhar essa parceria que foi feita para o estudo podia ser alargada no sentido de, em forma de workshops, como quiserem, mas de levar às universidades o que faz a Comissão da Carteira e o que faz o Sindicato de Jornalistas, e o que é que significa ser jornalista e porque é que é uma profissão tão desafiante e que é tão importante para manter a democracia. E sem ela, acho que fica tudo um bocadinho em causa. Era isto. Agora, se puder também, estão-me a ouvir? Sim, sim. Estão-me a ouvir? Sim. Boa tarde. Só para dizer, vou começar por falar de mim, para depois fazer considerações gerais. Eu estou desempregada neste momento, fui despedida, foi um despedimento fraudulento, e fui até acompanhada por uma advogada do sindicato que me defendeu, a mim e aos meus colegas, e bem, mas de qualquer forma, depois de ter andado a fazer alguns biscates durante algum tempo como freelancer, vou começar a fazer um trabalho que não tem a ver com jornalismo, e por isso vou pôr a minha carteira à guarda da Comissão da Carteira. Sei que isso até nem acontece em alguns países, como Espanha, em que os jornalistas continuam a ser jornalistas, embora possam interromper a profissão durante algum tempo, mas não têm que entregar a carteira. Mas não era por aí que não era esse o assunto onde eu queria tocar. Queria tocar, sim, naquilo que já foi falado, até por um colega anterior, que falou desta pandemia que veio agravar, acelerar esta tendência depressiva na profissão de jornalismo, mas na verdade já antes já estava instalado o vírus da precariedade, o vírus da exploração, o vírus da invasão da vida privada, e esse vírus eu acho que só pode ser combatido quando em debates como estes estiverem também entidades patronais, e não só jornalistas que são o elo mais fraco da cadeia, e quando, em vez de haver um quadro sancionatório duro, musculado, se calhar é melhor que haja um quadro fiscalizador das condições laborais. A Comissão, o Sindicato, a Autoridade para as Condições de Trabalho se deviam unir para verem as condições em que os jornalistas trabalham e fazer uma campanha pela dignificação da profissão, contra o pseudo-jornalismo instalado nas redes sociais, para acabar de facto com este vírus anti-jornalismo que não vemos como é que, para já, como é que vamos acabar com essa pandemia, essa sim bastante grave para a nossa profissão. Nossa, vossa, porque eu vou deixar de ser jornalista. Obrigada. Eu posso intervir? Não estou a ouvi-lo, professor Carlos Camponês. Não sei se mais alguém queria... Muito bem. E Carlos, tens de ter alguém a ajudar-te. Não. O problema é que tem havido aqui umas interferências neste gabinete. Este teletrabalho nunca é completamente isolado, como imagino, e para evitar que isso se reflita no debate, de vez em quando corto o som. Peço desculpa. Pronto, eu estava a dizer que dei mais 5 minutos, portanto penso que será provavelmente esta a última intervenção nesta discussão. Força. Muito bem, então eu vou tentar ser rápida. Eu creio que queria centrar um bocadinho no presente e não no futuro, porque
se nós não olharmos para o presente e atacarmos já algumas fragilidades que os jornalistas enfrentam, dificilmente teremos futuro, porque depois também não temos quem acolha os novos profissionais nas redações, como a Sofia falou, deu o exemplo dela quando chegou pela primeira vez à redação. Há aqui duas coisas que me preocupam. A primeira delas é que 47% dos profissionais de quem respondeu ao inquérito recebe menos de 900 euros. Isso quer dizer que nós não temos nem tempo, nem condição económica para sermos jornalistas, porque um jornalista que não tenha dinheiro para comprar outros jornais, outras revistas ou livros para se instruir, dificilmente será um bom jornalista. E acho que todos nós temos um bocadinho noção disso. Nós temos de nos ler uns aos outros, temos de abrir horizontes para podermos produzir bons conteúdos. E com menos de 900 euros por mês, dificilmente nós conseguimos isto. A menos que andemos a piratear e a passar PDFs de jornais pelas redes sociais. Outra questão aqui é dos 47% que denunciam problemas de contacto com as fontes. E aqui eu puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, se me perdoam. Eu trabalho num órgão desportivo e foi, como é perceptível de todos, extremamente complicado e continua a ser o contacto com as fontes. Se já era antes, com a pandemia complicou-se ainda mais e agora até está regulamentada esta dificuldade no acesso às fontes, porque as conferências de imprensa das competições desportivas, por exemplo, os clubes deixam de ter de as fazer e nós ficamos ainda mais limitados. Isto atenta contra a minha liberdade de informar o meu leitor, dificulta o meu trabalho e quebra a seriedade e o rigor que há pouco falávamos da produção dos conteúdos jornalísticos. Nós temos dificuldade em aceder a isto, está regulamentado agora e complica ainda mais a nossa missão de informar. Parece-me que este contacto com as fontes, esta dificuldade do contacto com as fontes vai continuar. Quanto àquilo que a Sofia Branco apontou e bem, que o brainstorming nas redações é muito importante para a nossa capacidade de produzir novos conteúdos e produzi-los de uma forma melhor, com contributos da redação. Estes brainstormings, mesmo sem serem teletrabalho, tornam-se complicados quando nós temos uma agenda de serviço sobrecarregada. Nós tivermos que fazer 3 ou 4 peças diárias, mesmo estando dentro da redação, não há tempo para este brainstorming e ficamos todos a perder. Não são propriamente dúvidas, professor Carlos Camponês, são alguns contributos que sinto, de dificuldades que sinto no trabalho e que me parece que também ficou refletido nestas vossas primeiras análises ao estudo. Não estávamos necessariamente a pedir dúvidas, não é? Portanto, ou seja, e acho que as nossas intervenções têm sido todas elas muito interpelantes e acho que a riqueza da discussão que está aqui a haver deriva em parte disso, por causa de um conjunto de questões que foram suscitadas e que, obviamente, nos começam por interpelar a todos nós que estamos na profissão e sobre aquilo e chamar-nos a atenção do trabalho que está por fazer. Mas eu tomei aqui alguma série de notas, mas não quero comentar porque o Joaquim Fidalgo vai ter essa tarefa. Pode ser, Joaquim Fidalgo? Bom, Joaquim Fidalgo, Joaquim Fidalgo está sem som. Joaquim Fidalgo, já estou com som, acho eu. É da Universidade do Minho, é dos tais jornalistas que também se dedicou à docência e muito bem, e pronto, tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Parte da equipa de trabalho, não é? Foi-me sugerido que falasse um bocadinho especificamente da questão do teletrabalho e o que eu vou fazer vai ser muito rapidamente apenas sintetizar aquilo que já foi dito aqui, que foi muito claramente, sobretudo nas intervenções da Leonete e da Sofia, que ficou bastante claro. Portanto, no fundo, eu não vou dizer nada de novo, vou apenas tentar organizar o pensamento sobre isso, porque é um assunto que nós vamos ter na agenda nos próximos tempos, com certeza absoluta. Desde logo, é curioso porque o teletrabalho não foi propriamente uma coisa que nós tínhamos querido ou que seja resultado de uma evolução. Não, foi qualquer coisa que nos caiu do céu, de repente.
por causa de uma situação concreta. E, portanto, foi uma situação completamente fora do vulgar, estranha para a maior parte de nós, mas que muito rapidamente começou a parecer que poderia ser o tal novo normal. Do tal novo normal. Portanto, as vantagens que aquilo tem e não sei o quê. Hoje em dia é facílimo, com os instrumentos de autoedição que existem em qualquer pessoa, em qualquer sítio do mundo, a qualquer momento, consegue estar conectado e, portanto, é quase uma espécie de toque de Midas. Portanto, no fundo, e passar o perceber que isto começa a ser perfeitamente possível, há muita gente que começa a dar o salto para isto ser ou não ser desejável. E essa é que é a questão. Eu acho que daquilo que foi dito, são três as vertentes que me parece vale a pena considerar. Primeiro é a vertente laboral, propriamente dita, que a Sofia referiu e que é muitíssimo importante. Não deixa de ser curioso que quando se fala do teletrabalho nestes moldes em que nós ouvimos, quase parece que está a sugerir-se que os jornalistas voltem ao tal ideal do profissional liberal. Trabalhar sozinhos, em casa, os horários que querem, portanto, fazer as suas próprias coisas, dá uma ideia de profissional liberal quando, de facto, a tendência é de maior proletarização ainda do que quando está na redação. Por aquelas questões que têm a ver com a interferência na vida privada, com os abusos, com não haver horários, com a falta de uma coisa que se anda a falar aqui já, e que no princípio deste ano, por acaso, foi reprovada na Assembleia da República, é o direito à desconexão. Houve propostas de vários partidos no ano passado, discutidas na Assembleia da República, para introduzir isso no Código de Trabalho e foi reprovado. Não tinha ainda havido a pandemia, não tinha ainda havido isto. Eu imagino que esse assunto vai voltar depressa à agenda, inclusive à agenda política, e talvez haja hoje outros argumentos para colocar a questão. Porque, de facto, tanto quanto me parece, as condições de trabalho são mais proletarizadas, no sentido que há mais espaço a abusos, há mais custos, mais gastos não partilhados, portanto, há uma falta de serviços de apoio, falta de serviços partilhados, e, portanto, há uma série de coisas novas que têm que ser, desde logo, regulamentadas e reguladas, e, embora já haja alguma coisita no Código de Trabalho português, são uma série de questões novas e que acabam por ter que ser divididas no imediato. A segunda vertente é a vertente, digamos, que eu poderia chamar tecnológica, ou assim, é que, no fundo, o teletrabalho reforça e leva ainda mais longe as rotinas de trabalho à distância, através de equipamentos e não através de contatos com as pessoas. No fundo é isso. Portanto, há muito mais, continua a haver mais ainda jornalismo sentado, que era já uma tendência que todos nós ouvimos falar há anos, mas que neste momento se torna maior, mais jornalismo despersonalizado, mais jornalismo em segunda mão ou em terceira mão, que é aquilo que nós sabemos, que inclusive é motivo de grande desmotivação para quem gostava de ser jornalista. E depois, quando faz alguma dessas experiências, ser jornalista é isto, afinal não era bem. Não é? Portanto, nós sabemos que uma das coisas tem a ver com isso, com o jornalismo, os nossos estagiários, os relatórios de estágios começam sempre assim. Julgava que ia fazer muito mais trabalho lá fora e, no entanto, passei muito mais tempo sentado à secretária. É um clássico dos estagiários que fazem. Portanto, aqui, de facto, nesta questão, há uma maior dependência também de tudo o que anda na bolha virtual. Portanto, as pessoas acabam por viver e encontrar muito mais no espaço da internet, nas redes sociais, que hoje em dia são, como vocês sabem melhor do que nós, sobretudo quem está mais ligado às relações, é um agendador cruel até, mas completamente omnipresente daquilo do que se faz nas redações. Portanto, faz a agenda de uma maneira absolutamente assustadora. E, portanto, lá está. O teletrabalho, mais uma vez, acelera e agrava uma tendência que já vinha um pouco atrás, que é, no fundo, fechamento sobre endeusamento dos equipamentos, da tecnologia, e fechamento sobre a relação com as pessoas, a relação direta, cara a cara. A terceira vertente, que também já foi aqui muito falado, é a tal vertente que eu chamaria socioprofissional, que é aquela que leva ao isolamento físico, à primazia do trabalho individual, ao tendencial desaparecimento do espaço de redação enquanto espaço de trabalho.
em espaço de discussão, de debate. Eu lembrei-me, ao pensar nisso, uma coisa muito curiosa. Eu, no final dos anos 90, portanto já lá vão mais de 20 anos, quando surgiram os primeiros sinais de crise no público, quando se viu que aquilo, afinal, que não sei o que, algumas tensões que levaram a admissão da primeira direção, eu, na altura, apostei com um daqueles gestores que o engenheiro Belmiro de Azevedo inventava, às vezes, para pôr à frente de um jornal, de gente que não fazia a mínima ideia de que era um jornal. Eu apostei com ele uma coisa, porque ele dizia, Joaquim Fidalgo, daqui a 10 anos não haverá redações. Não haverá redações. Toda a gente vai ficar em casa. É muito mais simples, é muito mais barato, é muito mais, logisticamente muito mais. Vocês próprios. Portanto, a ideia dele era claramente essa. E ele, numa fase, até queria avançar um pouco nesse sentido. Ou seja, isto não é uma ideia muito interessante para algumas pessoas. Que é, no fundo, aquilo que se ganha quando as pessoas a trabalhar em casa. Ora, nós, jornalistas e estudiosos destes temos que lembrar-nos daquilo que se perde fazendo isso. Porque são duas concepções diferentes de jornalismo. Não é apenas o ser simpático, ou estarmos juntos, ou é agradável estarmos e tomarmos café e há umas reuniões. Não é isso. É a concepção de jornalismo como um trabalho individual, ensaístico, que eu estou na minha casa e faço essas coisas todas e depois produzo uma obra, que até idealmente gostava de publicar, era em livro, não é? Que era para ficar e pronto. Outra coisa é o trabalho sobre a atualidade, o trabalho na reportagem. E isso, o eu estar numa redação, é muito mais do que estar confortável. Inclusive do ponto de vista da prestação de contas. A redação é um espaço de accountability, é um espaço de prestação de contas. Fundamental. Porque mesmo que não haja tantas reuniões, há um colega do lado, e olha, vê isso, olha, eu troco uma impressão e depois vem outro. Há cruzamentos interdisciplinares, o da economia, que vem ao do desporto, tudo isso. É uma concepção de jornalismo que pode coexistir naturalmente com coisas teatrais. Há momentos em que eu posso ir para casa uma semana e fazer um trabalho, com certeza. Agora, a concepção de jornalismo que subjaz a estamos todos em teletrabalho ou há um espaço de redação, são coisas que nos dividem, eu acho. E os gestores, alguns destes gestores que têm uma compreensão disto, que é gerir jornal e gerir televisão e gerir fábrica de pregos e gerir transportes, é tudo a mesma coisa, talvez não tenham essa noção. E eu acho que isso é um aspecto muito importante, tem a ver um bocadinho também com aquilo que o Zé Luís Garcia dizia um bocado, sobre a especificidade e o papel próprio do jornalismo e das condições prévias que têm que existir para que ele possa ser exercido como tal. Pronto, portanto, como digo, são estes três vertentes que me parecem, como aliás foi dito, são as que estão mais presentes. Também não tenho dúvidas que o teletrabalho veio para ficar enquanto, agora espero que seja para ficar, enquanto um complemento possível, que em alguns casos até pode dar jeito. Agora, que primeiro tem que ser regulamentado e regulado, e segundo, não pode levar a criança com água de banho com ele, ou seja, não pode levar o jornalismo, tal como nós entendemos, para o domínio para o teledomínio, digamos assim. Prontos, e é só. Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra também ao Filipe Lamelas. Filipe Lamelas diria que talvez não seja tão conhecido entre nós. Eu, se me permitem a provocação, eu diria que espero que até nem seja muito conhecido, porque ele, para além da atividade de advogado que tem também noutros sindicatos, colabora também com o sindicato de jornalistas e, pela minha experiência, quando nós conhecemos o sindicato de jornalistas, nem sempre é por boas razões. Eu peço ao Filipe Lamelas que seja condescendente com a minha provocação e dar-lhe a palavra para comentar esta discussão que temos realizado até aqui. Eu estou à espera de sair daqui uma estrela, obviamente, não é? Porque... não, estou a brincar. Não, queria agradecer o convite e saudar a todos os participantes. E dizer-vos que estou aqui para falar de teletrabalho numa perspectiva mais jurídica. E quando digo teletrabalho porque teletrabalho é trabalho. O teletrabalho é uma modalidade de trabalho atípica
que, se quisermos, é filho das revoluções tecnológicas e das crises económicas dos últimos tempos, e precisamente porque é uma modalidade de trabalho atípica, necessita de um tratamento normativo específico. Tratamento normativo esse que se verifica tanto a nível internacional, como europeu, como nacional. A nível internacional, apesar de não haver nenhuma convenção ou nenhum tratado que regula a matéria, a OIT, em 1990, definiu o teletrabalho e essa definição ainda hoje é considerada como válida. A nível europeu também não há qualquer tipo de diretiva, regulamento sobre o teletrabalho, mas houve em 2002 um acordo quadro com os parceiros sociais a nível europeu que acabou por influenciar a maioria das legislações, nomeadamente a portuguesa, no que diz respeito ao próprio tratamento da matéria como à definição. Essa influência é notória na legislação portuguesa e o teletrabalho surge pela primeira vez em 2003 com a aprovação do Código de Trabalho. E precisamente porque é uma forma de trabalhar atípica, necessita de uma forma, ou seja, necessita de ser reduzida a escrito e necessita que se fique em conjunto de formalidades. Tem como características principais, isto tudo no âmbito do Código de Trabalho, porque a seguir vou falar das novidades, digamos assim, introduzidas pela pandemia. Tem como características a liberdade contratual, ou seja, a celebração não pode resultar de uma imposição, mas sim do encontro de vontades. Tem como pressuposto a igualdade, ou seja, o teletrabalhador tem exatamente os mesmos direitos que o trabalhador clássico, digamos assim. Consagrou-se também o direito à privacidade, como meio de assegurar a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, e isso está também ligado com a questão do controle, que tem um modelo, que o Código de Trabalho ainda tem um modelo arcaico, que tem a ver com a possibilidade das chefias se colocarem em casa do jornalista, neste caso do jornalista, do trabalhador, entre as 9 e as 19, de forma a poderem fiscalizar, digamos assim, a sua atividade. Por outro lado, tem também como pressuposto de que, à partida e regra geral, os instrumentos de trabalho são fornecidos pelo empregador, a não ser que haja uma estipulação em contrário, o que significa que não só é o empregador que tem de proceder à disponibilização desse equipamento, como é ele o responsável por quaisquer custos ou encargos decorrentes do teletrabalho na utilização desses instrumentos de trabalho. Por outro lado, os teletrabalhadores têm exatamente os mesmos direitos em termos de tempo de trabalho, ou seja, período normal de trabalho, horário de trabalho, e a lei, apesar de tudo, apesar de não ser muito fácil depois da sua efetivação, prevê que, para efeitos de exercício de direitos coletivos, o teletrabalhador deva também ser incluído. Entretanto, em 2009 houve uma pequena alteração que teve a ver com a possibilidade dos trabalhadores vítimas de violência doméstica poderem prestar a sua atividade em teletrabalho sem o acordo do empregador, e em 2015 há outra novidade, que é a possibilidade de trabalhadores com filhos menos de 3 anos poderem também prestar serviço em teletrabalho sem o acordo do empregador, desde que a atividade seja compatível, obviamente, e haja meios para o efeito. Ora, tudo isto acabou por mudar há coisa de 6 meses, não é? Portanto, com o confinamento e a questão do teletrabalho, aqui com a pandemia temos 2 momentos. Temos o momento do confinamento e temos depois o momento do desconfinamento. No momento do confinamento, o teletrabalho deixa de ser um direito, digamos assim, e passa a ser uma obrigação. A própria declaração de estado de emergência refere, expressamente passa a ser uma obrigação sempre possível, e depois os decretos-leis que sucessivamente vão regulamentando a questão falam exatamente do mesmo. Houve de facto algumas considerações legislativas que foram importantes, nomeadamente ficou explícito que o teletrabalhador mantinha os mesmos direitos como se estivesse a prestar serviço na forma clássica, nomeadamente a nível remuneratório, a nível de tempo de trabalho, a nível de carreira profissional, tudo isso. Foi uma alteração paradigmática que teve precisamente a ver com a questão do elemento volitivo, ou seja, na fase do confinamento não há necessidade de acordo, basta uma das partes pretender exercer a função em teletrabalho, e desde que, obviamente, a atividade seja compatível, para que esse exercício se torne efetivo. Depois, exatamente, depois, na fase do desconfinamento, há outra vez uma alteração do paradigma, ou seja, o teletrabalho volta a ser implementado genericamente por acordo entre as partes. Isto só sofre exceção em categorias específicas de trabalhadores, como trabalhadores com doenças crónicas, trabalhadores com incapacidades, trabalhadores com algum tipo de deficiência, ou quando o próprio local de trabalho, por declaração da DGS ou da ACT, não tem condições para acolher os trabalhadores. De resto, mantém-se também em vigor agora o regime do Código do Trabalho,
que tem a ver com a questão de ser obrigatório, ou poder ser obrigatório para trabalhadores vítimas de violência doméstica e para trabalhadores com filhos com idade inferior a 3 anos, e neste caso eu acho pouco provável que, por exemplo, o empregador, se teve um jornalista, um trabalhador, a desempenhar os serviços em teletrabalho nesta fase da pandemia, poder agora dizer não temos meios ou a atividade não é compatível para esse desempenho, portanto, à partida diria que se generalizou como um direito para os trabalhadores com filhos com uma idade menor de 3 anos. Depois, com esta fase do desconfinamento, abriu-se também agora aqui a possibilidade, pois entretanto surgiram algumas polémicas, que têm a ver com as escalas de rotatividade dos trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado fisicamente no local. Dizendo isto, com isto, que há um conjunto de problemas na nossa legislação que não foram tratados corretamente, até porque lá está, fomos todos apanhados um bocadinho de surpresa. Desde logo, há a questão da compatibilização entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. Isto porquê? Porque apesar do teletrabalho ser um aparente contributo para uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, acaba por não ser. Porquê? Porque há uma sobreposição das duas vertentes e uma confusão das duas esferas. Isso acaba por prejudicar o direito ao descanso e o próprio cumprimento do período normal de trabalho. Porque o próprio trabalhador, porque durante o seu período normal de trabalho acaba por vezes por desempenhar outras tarefas, acaba também por ser mais flexível em prolongar o seu desempenho para lá do seu horário de trabalho. Por outro lado, também o empregador, muitas vezes, porque não tem o trabalhador ali na redação, sente-se mais à vontade para o contactar fora daquele que seria o período normal de trabalho. Mas há uma coisa que nós não nos vamos esquecer, que é o teletrabalho não é trabalho em modo light. O teletrabalho é um trabalho que tem especialidade de ser desempenhado através de meios informáticos à distância, mas nunca deixa de ser teletrabalho. Por outro lado, relativamente à questão do controle da atividade, como nos referi, nós temos um sistema completamente arcaico, mas que, apesar de tudo, e enquanto não há uma solução legislativa nova, é o que temos e é o que deve ser, de facto, implementado, até porque a lei proíbe o controle remoto do trabalho, exceto se for autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Há um conjunto de matérias depois também que se afiguram problemáticas, como a questão da retribuição, até porque, imaginemos, há empresas onde o subsídio de transporte é atribuído consoante a distância entre o local de trabalho e o domicílio, não é? E nesse caso em que o trabalhador passa a desempenhar teletrabalho, começam a colocar-se uma série de questões. Aliás, isso colocou-se a propósito do subsídio de refeição, mas foi rapidamente resolvido, dizendo que não prejudicava o direito ao subsídio de refeição. Mas, no entanto, há um conjunto de outros complementos retributivos que podem, de facto, ser prejudicados pela questão do teletrabalho, e não tenho dúvidas que se fará tudo para que esses direitos sejam revertidos. Depois, ainda a questão relacionada com, e isto tem a ver também com o controle do trabalho, que é a contabilização do trabalho suplementar e do respectivo pagamento, não é? E depois também a questão da efetivação dos direitos coletivos e de participação. Porquê? Porque não há canais apropriados, ou as empresas não disponibilizaram canais apropriados para que essa vertente se efetive. Posto isto, eu não sei se depois haverá um período de debate ou não, e portanto talvez seja mais indicado se calhar a seguir podermos conversar um pouco mais. Queria só agradecer-vos e dizer que acima de tudo o que é necessário neste momento é uma intervenção legislativa que consiga colmatar estas falhas, de modo a que o teletrabalho, sem deixar de ser trabalho, seja um trabalho com direitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Filipe Lamelas. De facto, esta componente do direito no teletrabalho parece-me fundamental, porque às vezes por boas intenções, mas também por vezes também por muito más intenções, este período de pandemia pôs-nos todos a tentar salvar o barco e muitas vezes não nos dispusemos a refletir um pouco sobre aquilo que estávamos a fazer do ponto de vista dos direitos e de alguma forma também a comprometer os direitos. Em princípio não haverá um espaço para discussão, porque isso não estava previsto nesta fase, mas se calhar está aqui um bom repto para a Comissão da Carteira e os sindicatos jornalistas realizarem no sentido de talvez pensar uma iniciativa destas exclusivamente centrado nas questões do direito do teletrabalho, porque isto tem de facto complicações que por vezes nós não estamos suficientemente atentos para levarem em conta.
Eu permitiria, se me permitissem, eu tentaria concluir apenas retomando as palavras do José Luís Garcia sobre a ideia da depressão profunda que o jornalismo atravessa, e não para ficarmos aqui na depressão profunda, mas no sentido de, por vezes, nós temos que equacionar os problemas que estamos a enfrentar no momento, não para mergulharmos neles, não para nos deprimirmos neles, não é? Deprimirmos nessa depressão, mas no sentido de tomarmos consciência dos desafios que temos pela frente. De facto, todas as intervenções que aqui tivemos, desde as questões profissionais, inclusivamente passando às questões da própria academia, que é uma questão que me preocupa e que também tenho insistido em alguns debates, que é preciso também pensar quem estamos a formar e sobretudo o modelo de futuros profissionais que estamos a formar. Portanto, parece-me que este conjunto de discussões que temos, que iniciamos aqui, não é? Indiciam bem os desafios que temos pela frente. E esses desafios passam claramente pela necessidade de nós termos consciência que não podemos ficar mais sentados na nossa cadeira discutindo no bar, como dizia o Miguel Midões, discutindo nos círculos questões de uma forma, sobretudo, inconsequente. Acho que é importante termos consciência dessa depressão profunda, mas, sobretudo, termos força para alterar essa situação, tendo em conta os desafios que nós temos para a profissão, mas continuo a acreditar que isso é preponderante, porque acho que no dia em que não precisarmos de jornalismo, devemos acabar com o jornalismo, quer dizer, no sentido em que se não há utilidade nisto, se o jornalismo for substituído por outras funções sociais, porquê? E digo relativamente ao jornalismo, do mesmo que eu digo relativamente aos médicos, aos advogados, etc. Portanto, o jornalismo não deve ser um espaço social de luxo, não é? Ou luxos sociais, mas de facto é tal questão, quer dizer, também não estamos a ver como é que vamos substituir esta necessidade e como é que as democracias contemporâneas se podem dispensar de ter esse serviço social que me parece absolutamente essencial. Dito isto, daria por encerrada esta sessão e diria que espero que tenham mais novidades nossas enquanto rede interuniversitária de estudos sobre jornalistas e também da Comissão da Carteira e do Sindicato que lança o desafio para continuar este debate, porque de facto lhes compete isso, de facto, ou seja, tem que ser as organizações, quer dizer, temos de ser todos nós, mas as organizações têm a responsabilidade de serem as primeiras a puxar esta causa e esta responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Deus, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado.